Olá, tudo bem? Uma ótima noite para você. Começa agora o Conversa Política Especial Eleições, falando hoje precisamente sobre elaboração e desenvolvimento de campanha eleitoral e também fazendo uma análise de como está a campanha eleitoral nesse momento, tanto para governo do Estado como para a presidência da República. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos duas pessoas que entendem bem dessa questão, que é o Marcos José Zablonski. Acertei, professor? Acertou. Professor, professor de marketing político. Que mais que o professor tem no currículo? Opinião professor? pública. Opinião pública. Isso. Planejamento de mídia. Então, a gente está dentro do... Já está dentro do assunto. Do assunto. Bem por dentro do assunto. E o Paulo Renato Oliveira. Obrigado, Paulo, por ter vindo. Publicitário também, é professor, Isso. né, Paulo? Também, da FGV. Da Fundação Getúlio Vargas. Professor Marcos da PUC Paraná, da Escola de Comunicação e Artes. Bacana, obrigado por terem vindo aí. Para a gente abrir essa conversa e bate-papo, como é que vocês estão analisando, como é que vocês estão vendo a atual campanha que está nas ruas, que está na televisão, que está no rádio, tanto para a presidência da República quanto para governador? Professor, começa. As campanhas para majoritária, principalmente para presidente da República, ela tem três grandes candidatos, né? Então nós temos a própria presidente hoje participando, uma oposição do Aécio Neves e hoje a presença da Marina também de forma recente. Essa presença dela mudou bastante o cenário, alterou bastante as abordagens e está exigindo dos candidatos que já se sentiam talvez num segundo turno numa situação pouco confortável. Foram obrigados a rever as estratégias e buscar novas formas de apresentar sua plataforma política, trabalhar e desconstruir a própria candidatura da Marina, que tiveram que fazer rearranjos no próprio processo, em função também da expectativa do cenário da pesquisa eleitoral, né? Tudo um pouco balizado em cima das pesquisas eleitorais. São fundamentais nesse momento. E é uma das estratégias, das ferramentas utilizadas pelos profissionais que atuam junto à campanha para determinar ações e mudanças de rumo e alterações até para entender e compreender o humor e o que o eleitor está buscando e quais são as percepções que eles têm a respeito desse cenário político do momento, né? Paulo, na sua opinião? Nessa campanha presidencial, a presença da Marina com o percentual de intenção de voto que ela tem, muda bastante o cenário, porque ela, na última eleição, teve como grande suporte a internet, né? Então foram as redes sociais que carregaram ela no colo e pensou-se que não passaria disso. E ela voltou, né, professor, com muita força agora. Aliás, ela fez um monte de votos, até a gente comentava sobre isso no programa da semana passada, né? Ela fez uma votação imensa, né, na eleição anterior à presidência. Mais de 20 milhões de votos. Mais de 20 milhões de votos. E considerava-se que isso era muito porque ela não tinha oposição, porque ela, apesar de tudo, teve uma grande votação, mas não era uma das favoritas à eleição. E agora ela já é, né? Já. Então... E tem uma outra característica que depois da eleição ela não teve nenhuma atividade política de grande visibilidade, né? Então ela ficou à margem do processo político, né? Ela saiu do cenário. E isso de alguma forma dava essa impressão que ela apenas estava buscando desenvolver o seu projeto de montar o seu partido, que era a Rede, que era uma novidade. Esse projeto não se consolidou por várias razões: infraestrutura, preparação, captação de candidatos, deputados que tivessem interesse em fazer parte do grupo. Isso acabou criando um hiato aí no momento. Então, chegou o momento, a surpresa também, tem várias surpresas aí, né? Quando ela passa a ser vice do Eduardo Campos. Da noite para o dia, ela se torna vice. Todo mundo vice. esperava ela enquanto candidata novamente. Principal, né? Principal. E foi o contrário. De repente, ela vice do Eduardo Campos. E aí, aquela campanha do Eduardo com 9 pontos de média, 9, 10, 9, 8, 7... Vem a surpresa desagradável, né? A gente sempre, a morte do candidato. E em 3 dias, 4,
há uma reversão. 3 dias, e foi bem esse o prazo, então, inclusive quero aproveitar, só fazer um adendo aqui, o Paulo Renato é especialista em publicidade também em redes sociais, né? Isso mesmo, em meios digitais. E por falar nisso, em redes sociais, você está convidado a participar com a gente. Já eu vou pegar aqui o meu tablet aqui. Você pode mandar sua mensagem, pode mandar sua opinião, pode mandar sua crítica, né? Pode participar com a gente dessa conversa aqui no Conversa Política Especial. 3 dias mudou um cenário político no país. Aliás, mudou uma campanha. Vocês que são profissionais de comunicação, né? Trabalho com marketing, trabalho com a publicidade. O que é 3 dias para se pensar em uma nova campanha? Porque todos os candidatos tiveram que rever. Não foi só a Marina, a possibilidade da Marina, porque ainda, tão logo aconteceu o acidente com o Eduardo Campos, havia uma indefinição. Ela será ou não será a candidata? Né? E os demais candidatos? Como é que são 3 dias para mudar uma campanha que estava sendo planejada há meses? Primeiro, o risco de pisar no tomate, vamos brincar um pouco assim, porque nós tínhamos um enterro, um velório, uma comoção, e nesse momento todos os olhares estavam para as atitudes dos candidatos, né? Então a imagem, o passo que seria dado, as falas, foram todas elas muito monitoradas nesse período. Enquanto isso, nesse interim, as mídias sociais começam a fazer especulações, trabalhar, os ativistas de cada partido começam a fazer instigar. E os próprios candidatos também estavam comovidos, não dá para negar, porque isso, também. De uma certa forma ou de outra há uma relação entre eles. Né? Só que também havia aquela preocupação, você está sorrindo, você está triste, você está... Devo lembrá-lo com alegria, com tristeza? Essa coisa, como é que eu chego, por que eu fui, aquelas coisas, né? Então, deve ir, não deve ir, sabe? Aquelas situações que têm uma grande complexidade, uma carga emocional. Se vocês estivessem, como profissionais de comunicação que são, estivessem numa campanha, como é que vocês trabalhariam isso em 3 dias com um candidato? Veja, a comoção em torno da morte do Eduardo Campos para a Marina, claro, teve um reflexo muito imediato nas redes sociais. E isso foi mais ou menos espontâneo. Né? Foi importante captar ali o sentimento que as pessoas estavam tendo para ver como proceder a seguir. Então, talvez esse monitoramento nesses 3 dias tenha sido essencial para a tomada de decisão. Né? Monitoramento da opinião pública, das redes sociais, porque quando o contexto mudou, toda a combinação muda. Né? Quando saindo um candidato como o Eduardo, e com a possibilidade de a Marina permanecer no lugar dele, a combinação de fatores muda. Né? Não é só um candidato que sai da posição para ser substituído por outro. Mas também tinha uma outra questão, que enquanto a Marina tinha que tomar uma decisão, os outros tinham que aguardar a decisão. Então, o silêncio também era uma estratégia. Isso atrapalhou a campanha em algum momento? Mas preservou. Porque era o momento de ouvir. De ouvir, né? Não era o momento de preservar, de executar nada e nem fazer nenhum tipo de movimento. Porque podia especular que estavam cooptando ela, desenvolver tirar a possibilidade dela ser a candidata, porque o próprio partido também ficou em dúvida em tê-la como candidata. Criou-se a capacidade de ser... A coligação, né? Tanto que há uma precariedade aí. Será que ela continua depois no partido ou ela vai montar a rede? Então essas questões ainda não estão bem transparentes, bem claras. Mas até o partido endossar que ela seria a candidata e que o Beto Albuquerque seria o vice dela, que veio do lado da candidatura de Senado do Rio Grande do Sul para bancar parte do próprio endosso do partido, a candidatura dela, tudo isso levou alguns dias. Resumindo, para os 3 principais candidatos, no caso, sem a definição da Marina ainda naquele momento, Dilma e Aécio entraram numa operação congela. Congela e as redes sociais ativas, aquelas que são as titulares, que vamos chamar as que são as institucionais de cada candidato, também foram no banho-maria. Se mantiveram como se aquele resguardo ou aquele período de luto
período de luto, que a gente tem lá os 7 dias, né? Então, se fechou o ciclo, ocorreu o enterro, fechou-se o velório, o enterro lá, e em seguida surge essa perspectiva. Daí sim, todo o embate continua. Os ativistas, os blogueiros, os independentes de cada partido, eles continuaram trabalhar intensamente. Esses foram instigados, estimulados, e aí os embates, né? Que estão muito presentes. E agora veja também o fato de eles terem esse tempo de espera de ações políticas públicas não significa que não havia uma forte articulação, forte trabalho nos bastidores. Sim, porque tinha que se preparar. Que eu fiz a pergunta, inclusive, né? Se vocês estivessem nessa campanha, está tudo muito calmo, muito tranquilo para quem está assistindo, mas no bastidor o negócio está pegando fogo. Porque aí você não está mais se preparando para um cenário, você está se preparando para 3 ou 4 cenários possíveis que vão acontecer nos próximos 3 dias. Né? E a própria mídia começou a especular a próxima pesquisa. E a ansiedade para que fizessem rápido uma pesquisa. E daí havia os argumentos dos formadores de opinião, dos comentaristas políticos em relação qual o efeito dessa pesquisa hoje. Nós sabemos que somos especialistas na área de pesquisa de opinião, de que certos fatores interferem de tal forma numa pesquisa que ela perde muito a sua validade e credibilidade. Porque é um momento delicado. De emoção, principalmente. E a opinião pública, a massa, ela, às vezes, no momento de emoção, ela está seguindo um ritmo, um olhar. E que não é necessariamente, depois que a poeira baixa e que a pessoa racionaliza e tudo, há uma mudança também de comportamento. A massa altera. Nessa situação, a massa, os eleitores, eles vão alterar o cenário real. Quer dizer, os números podem ser delicados. Mas os números depois publicados interferem também diante do comportamento do eleitorado? Quer que vocês respondam isso daqui a pouquinho, depois do intervalo, que o Conversa Política Especial Eleições volta já já.